Hoje a gente tá aqui nesse cenário diferente e eu espero fazer alguma coisa um pouco diferente também. Ao invés de eu apresentar uma lista de livros lidos, hoje eu vou apresentar uma lista de autores que eu ainda quero conhecer. Oi, gente! O meu nome é Dagny Mas e esse aqui é o Sonhar Literário. Hoje a gente tá num lugar diferente. Aqui é o meu quarto na casa dos meus pais, onde eu muitas vezes guardo livros que eu ainda não li. Geralmente eu trago pra cá, logo depois do unboxing, e conforme eu vou lendo, eu guardo na minha casa. Não se preocupem, na minha casa também tem alguns livros que eu não li, mas é porque a maioria eu deixo aqui por questão de organização mesmo. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma lista de 10 autores que eu ainda não li e que eu quero ter esse meu primeiro contato, fazer essa minha primeira leitura ainda esse ano. Esse vídeo foi um pouco complicado de fazer, porque assim, para falar sobre esses autores, eu dei uma pesquisadinha, para não apresentar só, tipo, desse autor eu quero ler esse livro. Tentei pesquisar um pouco sobre a vida do autor e tal. Só que enquanto eu montava essa lista, eu fui lendo os autores que já estavam nela. Então a lista ficou meio sem fim. Eu vou comentar mais a respeito disso pro final da lista, mas então vamos lá para começar. A primeira autora é N.K. Jemisin, que ela é uma autora contemporânea, então ela ainda está publicando. Ela é lá dos Estados Unidos e a gente vai ver que boa parte das pessoas dessa lista também são, porque os autores que não eram, eu fui lendo primeiro. Ela é uma autora que publica ficção científica, ficção especulativa de maneira geral e fantasia distópica. A N.K. Jemisin, ela é uma autora negra que vai abordar questões de raça, gênero e sexualidade nos livros dela. Ela também vai abordar muitas coisas sobre relações de poder e nisso daí acaba abarcando conceitos como política, religião, justiça, ecologia, etc. Então, eu tenho até outras obras dela, que são algumas séries. Nós Somos a Cidade só tem o primeiro publicado aqui no Brasil ainda, mas já tem a continuação em inglês. Eu acho que esse ano sai o segundo. Eu acho que vão ser 3 livros. Os 100.000 Reinos são 3 livros, pra mim tá faltando o terceiro. E aí vale a pena constar pra vocês que eu sempre gosto de ter a série completa antes de eu começar a ler, porque eu sou meio ansiosa e eu gosto de emendar um livro no outro. Então até esse é um dos motivos de eu ainda não ter lido N.K. Jemisin esse ano, porque pra mim é o tipo de leitura que vai acabar valendo muito a pena assim durante as férias ou durante alguma maratona, porque aí eu consigo mesmo emendar tudo. Também pra dar tempo de eu ler outros livros pro canal. Então como esse aqui falta o terceiro, já saiu. E aí essa série da Terra Partida, os 3 livros, que é a Quinta Estação, O Portão do Obelisco e O Céu de Pedra, todos eles ganharam o prêmio Hugo. Então a N.K. Jemisin foi a primeira autora a conseguir esse feito de receber um prêmio por cada livro de uma saga seguidos. Essa série foi muito recomendada pela Débora dos 52 livros. Nesse mundo, um mundo fantástico, que tem vários tipos de magia, etc. A divisão territorial, ela é tipo uma Pangeia, que é quando o planeta Terra tinha todos os continentes juntos em um só. E normalmente a gente tem 4 estações. No caso aqui, eles estão prestes a ter a 5ª estação, que é a época em que a cada sei lá quantos séculos acontece algum desastre climático que muda assim muitas coisas nesse mundo. E aí nessa série aqui a gente vai acompanhar 3 mulheres em períodos diferentes da história, mas sempre perto de um cataclisma dessa 5ª estação. E aí cada uma delas tem um poderzinho diferente, coisa assim. É uma autora que eu ouvi falar que tem um mundo muito complexo. Eu sempre ouvi falar muito bem da construção de mundo dela, mas ao mesmo tempo também sempre me falaram que os mundos são, assim, vamos dizer que meio difíceis de engolir, justamente por ter muita coisa, e ela não poupa o leitor. Ela acha que quem vai ler é inteligente e, põe seu cérebrozinho para trabalhar. Então, não é uma série de fantasia para você ler usando só 2 neurônios. Realmente, assim, uma série para você ler quando você tá com tempo, que você mastiga um pouquinho mais, para você pensar um pouco mais sobre o que você tá lendo. Então, é uma série para tomar um pouco de tempo para degustar. A próxima autora aqui é a Ursula K. Le Guin.
Ela já faleceu, ela faleceu em 2018, então tá perto ainda como autora contemporânea. Depois eu percebi que acho que todos os autores dessa lista são contemporâneos. Ela também é dos Estados Unidos e ela publicava ficção científica, fantasia, ensaios e poesias. Ela publicou mais de 20 livros e mais de 100 contos. E ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Hugo e o Prêmio Nebula, que foi por A Mão Esquerda da Escuridão, que é o segundo livro de uma duologia. São Os Despossuídos e depois A Mão Esquerda da Escuridão. Os Despossuídos e depois A Mão Esquerda da Escuridão. E a Úrsula, ela tem uma base antropológica muito forte para ela criar essas sociedades que ela vai retratar na fantasia dela. Ela é uma autora que, apesar de ser uma autora branca, ela é inclusiva em relação à raça, gênero, sexualidade, e ela tem também uma base taoísta muito forte como inspiração. Taoísta é do Tao, filosofia / religião chinesa, que prega aquela coisa do equilíbrio e tal. Eu ouvi uma vez um audiobook sobre o Tao, mas eu me senti muito burra, porque eu não entendi absolutamente nada. E aí eu decidi que depois eu vou comprar o livro e vou ler o livro com calma e, sei lá, pedir cola pra uma amiga minha que entende. Eu mostrei pra vocês já em um unboxing, eu comprei aquele box que vem Os Despossuídos e A Mão Esquerda da Escuridão. Só que essa é uma série que é um pouco mais complexa, que vai tratar muito de questões de gênero, de não binariedade. E pelo que eu vi, é um dos escritos mais difíceis dela. Então, eu que não sou boba, prefiro começar por uma coisa um pouco mais simples. Eu tô planejando ler esse ano Floresta é o Nome do Mundo, que é esse aqui que, ó, é fininho e é um livro único. Nessa história aqui, ela cria um planeta chamado Ati, que não se chama Floresta, mas ele é um mundo paradisíaco, todo coberto pela vegetação e tal, e os habitantes desse mundo são, tipo, meio que hobbits verdinhos, assim, que vivem sempre em harmonia ali com a floresta. E esse mundo vai ser colonizado por humanos, e aí esses hobbits têm que aprender a reagir e aprender a lidar com esse colonialismo. Eu também tenho aqui nos meus pais a Curva do Sonho dela, que também é bem fininho, que é sobre um cara que ele sonha e ele consegue alterar a realidade com os sonhos dele. Eu não sei como eu me sinto a respeito disso, porque eu tenho uns sonhos muito esquisitos, inclusive essa manhã, na verdade, eu acordei chutando, então talvez é bom que os meus sonhos não alterem nada. Aí a próxima autora tá aqui. Vou fazer um tourzinho aqui pra vocês agora. Esses aqui são os livros que eu já li, agora em maio. Tem mais 2 que estão lá na minha casa já. Esses aqui eu li nessas últimas semanas e eu vou falar deles pra vocês no meu vídeo de lido do mês. Aqui eu tenho alguns sci-fis. Eu não sei se vocês estão vendo o cantinho, mas aqui tem caixas. Do lado das caixas eu também tenho alguns dramas contemporâneos, thrillers, em volta e atrás das caixas. Aqui em cima eu tenho uns livros de fantasia únicos, eu tenho séries de fantasias atrás de vocês. Aí, aqui eu tenho alguns por editora e aqui eu tenho algumas HQs para ler. E aqui é basicamente a minha TBR. Aqui tá por gênero e essa aqui são os que eu devo ler em junho / julho, porque, né, tem 2 livros grandes aqui, não devo acabar tão cedo. Mas enfim, eu tô querendo ler Octavia Butler. Ela já faleceu em 2006, então também não tá tão distante. Ela começou a publicar em 1971, porque escrever mesmo, ela começou a escrever ali com seus 12 anos. Ela é estadunidense, ela publicou ficção científica, e ela nasceu e cresceu durante a época da segregação racial nos Estados Unidos, e isso vai refletir muito na obra dela. Só que ela também cresceu numa das poucas comunidades mistas que tinha nos Estados Unidos. Então, nos primeiros anos de formação dela, ela não foi tão podada. Então, ela pôde começar a experimentar com a escrita, com a imaginação. Ela foi ser podada pelo racismo um pouco mais tarde. E aí ela decide, então, falar sobre essas relações de poder, sobre essas relações raciais nas obras dela. Ela comenta: comecei a escrever sobre poder porque tinha muito pouco dele. Então, as histórias dela vão fazer críticas sobre esse pensamento hierárquico. Ela vai apresentar algumas sociedades alternativas que, por ela ser uma mulher negra escrevendo sci-fi,
Algumas pessoas colocam ela como uma predecessora do afrofuturismo. Outras pessoas falam que não, por ela retratar sociedades mistas nessas obras dela. Então, bem, eu não estou dentro desse meio de crítica literária, nem dentro de autores afrofuturistas e nem afroprodutores de conteúdo, então não vou entrar nesse mérito desse debate. As obras dela vão ter uma visão ali flexível também sobre gênero e sexualidade, e ela vai apresentar como protagonistas os heróis dela são pessoas que são mais resistentes, não necessariamente heróis que sejam combativos, mas heróis que conseguem aguentar muitas coisas e assim eles superam seus obstáculos. Então, por exemplo, ela ganhou o Nebula, o Hugo e o Locus só por esse livro aqui, imagina os outros. Só que Filhos de Sangue e Outras Histórias é um livro que vai ter algumas histórias mais curtas, né? E eu tenho dificuldade de ler livros de contos e livros de histórias curtas, porque eu normalmente gosto de ler uma história por dia. Eu tenho uma certa dificuldade de ler várias de uma vez. No máximo, estourando, eu consigo ler, tipo, 3, assim. E aí já me dificulta. Eu já tô lendo outros 3 livros de contos que eu não terminei. Então, normalmente eu pego os livros de contos, começo empolgada, e aí eu leio tipo um por dia, ou eu leio uns 3, leio ali um tantinho. E aí depois de um tempo eu desanimo, aí eu começo a esquecer de ler, aí eu me distraio lendo outras coisas. Então, ele é um livro fininho, mas não é esse que eu acho que eu devo ler esse ano. Para esse ano, eu tô querendo ler Kindred, que é o que eu acredito ser o mais famoso dela. Ele é um livro único também, porque os outros que estão aqui é tudo série. Nesse livro aqui, a nossa protagonista é uma mulher negra na sociedade contemporânea, e acontece com ela que um dia ela desmaia e meio que acorda em outra época, ali nesse mesmo lugar que ela tá. Só que quando ela acorda, ela tá no período escravagista dos Estados Unidos. Aí ela salva um menino lá, tal, começa a ser perseguida porque, né, ela é negra, surgiu do nada. Nesse começo, ela passa um tempinho ali, tipo, um pequeno lapso de tempo. E aí, conforme a história vai andando, ela vai tendo mais desses desmaios com mais frequência e ela começa a passar mais tempo no passado. O Paulo Hatz leu esse livro e comentou muito, e aí, pra ser sincera, foi por causa dele que essa autora entrou no meu radar, e parece que assim, eu nunca tinha ouvido falar. E depois do Paulo ter lido Kindred, eu passei a ouvir falar sobre Octavia em absolutamente todo lugar. Então agora eu considero praticamente um pecado eu nunca ter lido nada dela, e eu quero corrigir esse meu erro. O próximo autor, agora um homem, é o William Gibson, de Neuromancer. Ele também é um autor contemporâneo. Ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele emigrou para o Canadá porque ele não queria servir na Guerra do Vietnã, ele era contra essa guerra. Ele escreve sci-fi, e aí dentro do sci-fi tem os subgêneros do cyberpunk, steampunk e post-cyberpunk. Então, eu tô pretendendo ler a trilogia Neuromancer, que é a obra mais famosa dele. Ele é o autor que cunhou o termo cyberespaço. Ele criou essa iconografia, ou seja, essa linguagem visual para a era da informação, enquanto a internet ainda não era totalmente popularizada. Ele escreveu esses livros em 1990, e esses livros eles vão ser uma certa inspiração também para a Matrix das irmãs Wachowski, a série de filmes mesmo, porque dentro dessa história ele cita a Matrix, que é essa realidade virtual. Na pesquisa que eu fiz, eu vi que também é acreditado a ele o surgimento dos reality shows, e ele vai estabelecer as bases conceituais para um crescimento rápido tanto da internet quanto dos jogos virtuais. E aí, assim, em Neuromancer, a gente tem um protagonista que ele era um hacker dentro dessa Matrix, e ele foi roubar um negócio ali dos patrões dele, ele foi pego, e aí ele até recebe ali um dinheiro, mas ele recebe também uma punição, que eles injetam no cérebro dele um tipo de toxina lá, que vem de um fungo, que faz com que ele perca o acesso à Matrix. Então ele vai ter que viver completamente offline, o que é um absurdo, a gente sabe, né? Imagina, vai ser internet. E ele vai pegar esse dinheiro que ele recebeu ali
para ele ir atrás de um tratamento para ele conseguir voltar para Matrix, que até porque também é onde ele vive, onde ele trabalha e etc. Eu vi que as pessoas acreditam o William Gibson a fazer uma ficção que é low money, high stakes. Então é uma ficção que tem pouco dinheiro e muito em jogo. Saudável. Só que não. Nessa trilogia, então, esse primeiro, né, Neuromancer. O segundo, Count Zero, se passa 7 anos antes de Neuromancer e vai explorar mais coisas dentro da Matrix. E o terceiro, Mona Lisa Overdrive, eu achei, só a sinopse em si eu já achei muito subversiva, porque é um autor homem e ele vai escrever aqui sobre 3 mulheres como protagonistas. E assim, não é uma coisa ainda usual, né, homens tendo mulheres como protagonistas e ainda mais de uma protagonista e todas elas sendo mulheres. Então aqui uma delas é filha de um membro da Yakuza, que quer ficar a salvo, uma que ela é samurai das ruas e uma jovem prostituta. Desse autor aqui eu também tenho Periféricos, que eu não lembro se eu abri no unboxing com vocês ou se eu só comentei alguma coisa, ou se eu só comentei pro meu pai. Mas ó, ele é um livro bem grosso, que ele vai voltar a esse conceito do cyberespaço, porque depois dessa trilogia ele escreveu vários outros livros que se passam em outros cenários. E esse aqui agora até tem a série da Amazon, eu tô querendo muito assistir com meu pai essa série, só que como eu quero primeiro ler essa trilogia, que foi a primeira do autor a trabalhar com isso e tal, eu acho que esse aqui vai acabar ficando pro ano que vem, porque tem muita coisa já para ler esse ano. Não sei, né? Às vezes mais pro finzinho do ano eu consigo. Tem mais uma trilogia dele, que saiu aqui no Brasil, é uma capa branca, só com as letras assim. Saiu também pela Aleph, mas um deles pelo menos está esgotado. Eu acho que o último volume está esgotado. Já faz um tempo, assim, uma trilogia que saiu lá por 2010, mais ou menos, e parece que não foi reimpressa. E ele tem alguns outros livros que ainda não foram publicados aqui no Brasil. Então bora, gente, vamos, né, hypar de novo esse autor. Agora, saindo um pouco do sci-fi, porque por enquanto, né, toda essa lista aqui, junto com fantasia, tem sci-fi. Próxima autora, também dos Estados Unidos, mas com um calhamaço, é a Donna Tartt. Ela também é contemporânea. Essa autora tem publicado um livro a cada 10 anos, então ela está com 3 livros publicados. O primeiro foi A História Secreta, depois ela publicou O Pintacilgo, que é outro calhamaço, que esse eu mostrei para vocês no unboxing, esse eu tenho certeza. Tá lá em casa, esse ganhou o Pulitzer, e depois, agora, o mais recente dela, eu acho que chama O Amigo de Infância. Os gêneros de escrita dela são considerados pós-modernismo, romance, eu vi alguma coisa sobre contos, eu não sei se Amigo de Infância é um livro de... e Dark Academia, que a gente vai falar sobre isso agora. Ela é uma autora que é muito criticada, no sentido de tem muitos críticos que falam muito bem, tem muitos críticos que falam muito mal. E a gente aqui do Baixo Clero, né, Booktube, BookTok, BookRedes, tem muita gente também que adora, tipo a Leone do The Book Leo, ela adorou. E tem gente que não gosta muito, tipo o GF não gostou. Então eu tô assim, né, nesse meio termo, vou ler pra tirar as minhas próprias conclusões. Eu quero ler outros também desse gênero e eu acho justo eu começar pelo precursor do gênero, que agora eu vou explicar o que é. O Dark Academia seria, então, um gênero de academia sombria, traduzindo literalmente. É um gênero que vai focar muito nessa questão mesmo de vida acadêmica, e a questão sombria vai ser geralmente alguma coisa ligada a algum assassinato, alguma coisa assim. Mas às vezes pode ser só uma questão de ambientação mesmo. Então, são livros que quando você for ler, eles vão te dar uma noção estética, uma noção sensorial, assim, que você vai lembrar. Estética e sensorial é a mesma coisa. Então você vai lembrar de universidades feitas de pedra, com aquela textura assim, de preferência alguma coisa meio chuvosa, então aquela pedra molhada, aquele cheiro de pedra molhada, pedrinhas que fazem caminho, de grama molhada, uma coisa friazinha, uma roupinha mais ou menos nesse estilo de roupas escuras, tons neutros, gola alta, e também alguma coisa um pouco prepotente, porque é um ambiente acadêmico. A Dark Academia surgiu
como uma forma também de crítica à academia. Então, é um gênero que vai criticar esse pedantismo acadêmico, que vai, apesar de a gente, vou falar a gente porque eu gosto do estilo, tá? Admirar a questão estética, né, de aparência, das roupinhas bonitinhas, e música clássica, e aquelas estátuas clássicas, tudo, também traz em si a crítica. Então, aqui, os críticos mesmo, high stakes ali, os caras bam, falam que it's art, but it's art. Então, é Tart, sobrenome dela, todo mundo pegou, mas é arte. Não sei, decide você aí. Nas bookredes, eu ouço muito, a escrita é um pouco arrastada, ela de vez em quando tem uma escrita muito pedante e depois ela troca para uma escrita meio qualquer coisa. O que eu sei pesquisando a respeito é que, assim, o nosso protagonista aqui, ele tá ali numa universidade, uma coisa que eu nunca vi acontecer na universidade, mas que ele vai entrar numa aula de literatura clássica que só tem, tipo, 5 ou 6 pessoas. É um negócio, assim, super exclusivo. Como eu venho da engenharia, e agora arquitetura, eu tô acostumada com aulas de, tipo, 50 pessoas. 100 pessoas numa aula de cálculo. Mas, né, não vou falar nada, aula de literatura na gringa. Então, nessa aula de literatura clássica, todo mundo ali é super metido, né, e eles chegam até a falar grego, mas não grego que os gregos falam. Eles falam um grego antigo, um grego que não é mais usual, justamente para tentar serem ali exclusivos e ter quase uma língua secreta entre eles. Esse livro ele já vai começar subvertendo o gênero do crime. Logo no começo tem um assassinato que a gente já fica sabendo por quê, pra quê, quem, como, quando, onde, todas essas perguntas. E é isso que vai subverter o gênero do crime. Normalmente você vai tentar descobrir quem que foi, né, por quê e tal. Ah, foi o Coronel Mostarda com um castiçal na biblioteca. Aqui não, aqui você já sabe que na verdade foi a Madame Vermelha com uma faca na cozinha. E aí aqui a gente vai ter uma coisa muito mais sobre ambientação, uma coisa melancólica. Não sei se isso acaba sendo bem feito, se acaba tendo bons resultados, porque também uma coisa é a intenção do autor. Até agora eu achei a intenção do autor tá ótima. Agora, se ela conseguiu entregar o que ela se propõe, é o que a gente vai descobrir. Eu acho que eu vou ler no final do mês. Se eu não ler no final do mês, aí acho que deve acabar ficando para julho. Eu não sei, porque é um livro grande e eu vou viajar semana que vem. Então, se for ler esse mês, se depois da viagem. E outra coisa também que eu fui pesquisar sobre essa autora e eu só consegui encontrar fotos dela. Ela é linda, maravilhosa. O senso estético dela combina super com a estética que ela apresenta nos livros, uma coisa bem academicista mesmo. Mas ela, tipo assim, tem pouquíssima coisa sobre ela. Você só encontra algumas poucas entrevistas e tudo que você encontra sobre ela é tudo crítica. Porque ela justamente não tem uma vida ativa online. Ela aparece, joga ali uma obra dela e some, vai viver a vida dela lá trancada em casa, lendo e escrevendo, e é isso aí. Agora, eu quero ler também R.F. Kuang com Babel. A Rebecca, né, de R.F., ela é uma autora chinesa que nasceu nos Estados Unidos e ela publica, além do Dark Academia, ela também tem uma série de fantasia épica. Aí vamos lá. Essa autora, ela é historiadora. Ela também é filosofia chinesa e estudos chineses contemporâneos. E ela tem um PhD em linguagem e literatura do leste asiático. Só nisso aí eu já fiquei assim. O primeiro livro dela, que foi A Guerra da Papoula, ela publicou em 2018, quando ela tinha 22 anos. Aí eu fico assim, será que eu sou burra? Guerra da Papoula é uma fantasia militar sombria que ela vai focar ali na China do século XX, quando ocorriam essas guerras da papoula. Papoula é uma flor da qual você extrai alguma coisa lá que faz o ópio, que é uma droga da família da morfina, heroína e essas inas. E essa é uma trilogia que já foi finalizada, só que aqui no Brasil só saiu até o segundo livro. Eu comprei o primeiro já, eu ainda não comprei o segundo, e aí eu tô esperando sair o terceiro. E aí, como eu gosto de ler as séries tudo de uma vez, esse aqui é um livro só. E tava, assim, um super burburinho, porque esse livro aqui é bem recente, eu acho que é do ano passado. Esse livro aqui, ele é também um Dark Academia, e ele vai se passar na Inglaterra do século XIX, então é ali pelo 1800 e alguma coisa, 1840, por aí.
na época vitoriana. A gente tem como protagonista aqui um menino que nasceu no Cantão, que é uma região da China, mas ele vai ser adotado por um professor de Oxford. É válido dizer também que esse livro se passa em uma realidade paralela, em que existe uma magia e existe essa torre chamada Babel, que é um instituto de tradução de Oxford, e que a magia desse livro é baseada nessa coisa da tradução. Eles têm umas barras de prata em que eles escrevem algumas frases, então você escreve a frase numa língua de um lado, em outra língua do outro, e a diferença entre a tradução dessas duas frases é o que gera a magia. Então, no outro vídeo eu já até expliquei falando com a frase I miss you. Então, eu sinto sua falta, ou eu sinto saudades. São duas possíveis traduções dessa mesma frase, mas cada uma delas vai ter uma nuance diferente, vai ter alguma coisa diferente do inglês I miss you, e com isso é nessa nuance que vai estar ali a magia. Te adoro em espanhol vai ser diferente de eu falar te amo em português, que vai ser diferente de eu falar aishiteru em japonês, que vai ser diferente de eu falar I love you em inglês, e enfim. Cada uma dessas línguas vai ter alguma coisa ali que é referente também à própria cultura, de onde que vem essa língua. E esse é um dos motivos para esse professor ir atrás de uma criança órfã em outro país também. Porque aí o menino, ele já é fluente ali, eu não sei, eu acho que é mandarim, porque a China tem outros idiomas, né? Eu acho que o idioma do menino é mandarim ou é cantonês, ou os dois, eu não sei. Eu sei que o menino vai aprender o inglês, ele vai aprender o latim e ele vai aprender outras línguas para justamente fazer parte dessa coisa da tradução, porque é muito diferente quando você está aprendendo uma segunda língua. Então, uma coisa é o professor inglês aprender mandarim, e outra coisa é uma pessoa cuja língua natal é mandarim aprender o inglês. E aí, ele é um livro que vai falar muito também sobre essas relações de exploração do colonialismo. E é isso que deu a treta na gringa, porque uma auntie querida ficou muito chateada porque a autora coloca as pessoas brancas como colonizadores. E aí ela se sentiu ofendida de, nossa, mas você está falando que meus antepassados foram colonizadores? Sim, de forma geral, sim. Talvez não diretamente, nossa, seu pai, seu avô, sei lá, mas a cultura da qual você descende, sim, não é uma questão de indivíduos, né? É uma questão de um coletivo. Enfim, tudo isso eu nem li os livros ainda. A próxima é uma autora nascida na França, mas que publica em inglês e em turco, que é a Elif Shafak. Ela tem ascendência turca, então por isso que ela faz publicação nas duas línguas. Ela também, assim, super premiada. Eu ia fazer a lista de prêmios, aí eu desisti porque era muito grande. E nos livros dela, ela vai fazer essa mistura de tradições ocidentais e orientais. E ela tem uma escrita também considerada como pós-modernista, ficção histórica e realismo mágico. Ela ganhou um prêmio na Turquia por utilizar elementos de realismo mágico na cultura turca. Eu fiquei muito interessada, mas eu não consegui saber qual era o livro, porque não tinha em português, né? E eu acho que nem todos os livros que tem em inglês tem em turco, que tem em turco tem em inglês. Eu não tenho certeza, eu me perdi um pouquinho nessa parte. As histórias dela, de forma geral, vão falar sobre mulheres, vão falar sobre minorias, vão falar sobre imigrantes, vão falar sobre subculturas e vão falar sobre jovens. E ela também é doutora em ciência política e ela também foi professora em universidades na Turquia, nos Estados Unidos e no Reino Unido. E aí ela tem 19 livros publicados, dos quais 12 são romances e só 3 a gente tem no Brasil. Mas eu acho que isso vai começar a mudar, porque esse livro aqui é mais ou menos recente, mas o novo dela já saiu aqui no Brasil também, que é o que eu realmente estava mais assim, ansiosa para ler, que foi o que eu conheci a autora, que é A Ilha das Árvores Perdidas, que eu ouvi falar dele no Booktube gringo. É um livro que se passa com uma protagonista que nasceu em Malta, e aí os pais dela, um tem ascendência turca e o outro tem ascendência grega. São dois povos que são rivais ali na ilha,
vai explodir uma guerra na ilha de Malta, os pais dela vão ter que fugir, e aí depois de alguns anos, o pai dela volta para essa ilha, indo ali em busca da mãe dela. Eu não sei se é quando eles ficam juntos de verdade ali, mas é quando ele pega ali também uma figueira, e aí pula um pedaço na sinopse. Essa menina, ela vive em Londres, ela e a figueira é a única conexão que ela tem com esse passado dela, com a ilha de Malta. E ela vai atrás de descobrir sobre a história dos pais, sobre a história da ilha, sobre a história dela mesma, para ela se conhecer um pouco melhor. Mas eu ainda não consegui comprar esse livro. Eu consegui comprar esse outro dela aqui, que é 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho. Esse tempo é o tempo que a protagonista leva para morrer. Porque nesse livro aqui a gente tem uma protagonista que é uma prostituta e ela vai ser asfixiada. E 10 minutos e 38 segundos é o tempo que leva para o cérebro dela desligar e ela morrer por falta de oxigênio. E aí, durante esse tempo, enquanto ela está asfixiando, ela vai relembrar da vida dela. E essas memórias dela são muito ligadas a coisas sensoriais. Então, o tempero apimentado do cordeiro que o pai dela fazia em tal festa. O cheiro do cardamomo que colocava no chá. O som da mesquita chamando para oração. Então são várias coisas que vão conectando assim na memória dela, com a memória dela com os amigos, tal. E é basicamente essa sinopse. É uma sinopse bem triste, na verdade, mas eu achei interessante. A próxima aqui já é um pouco mais pro lado da farofinha, a gente já tá saindo um pouquinho do cult. Então, eu trouxe aqui a Celeste Ng. Ela é uma autora sino-estadunidense, então ela tem ascendência chinesa. E os gêneros que ela escreve são romance, suspense e ficção distópica. Eu não achei muitas informações sobre a autora, só que ela tem formação em literatura e que ela tem 3 livros publicados e esses 3 livros já tem aqui no Brasil. Eu comprei esse aqui, Pequenos Incêndios por Toda Parte, porque o Paulo Hatz fala muito dele e não faz muito tempo que ele fez uma lista falando desse livro e aí eu fiquei, ok, talvez eu precise ler. Nesse livro aqui, a gente vai ter como protagonista uma mulher que ela é artista, então ela é toda diferentona, naquele estilo e a menina tinha tinta no cabelo. Então, ela vai se mudar para uma região nobre ali, um subúrbio ali nos Estados Unidos, onde ela vai ter que conviver com um pessoal ali bem rico, bem snob e tal, que não aceita muito ela, e acontece um incêndio em uma dessas casas. É basicamente só isso que eu sei. Realmente é um livro que eu comprei por indicação, porque na verdade esse aqui eu não pretendo ler esse ano, eu só tô mostrando porque ele é o livro físico que eu tenho aqui, porque o que eu pretendo ler dela esse ano é o livro novo dela, Os Corações Perdidos, que vai estar aqui no meio das minhas caixinhas, porque eu consegui comprar ele agora na promoção. Em Os Corações Perdidos, a gente vai ter uma distopia em que o pessoal legislador lá dos Estados Unidos começam a fazer leis para proteger a cultura americana, o American Way of Life, ou seja, o modo de vida americano, porque essas pessoas estão se sentindo ameaçadas por esses imigrantes chineses que estão chegando ali no país. Eles veem essas pessoas com muito desdém, desconfiam muito dessas pessoas. Essas novas leis permitem que, caso essas pessoas sejam acusadas ou alguém de estar subvertendo alguma coisa ali da cultura, o governo pode ir lá e tomar a guarda dos filhos dessa pessoa. O protagonista que a gente tem é um menininho que, quando ele tinha 8 anos, a mãe dele, que é uma poetisa chinesa, ela foge e abandona ele com o pai, provavelmente porque ela devia estar com medo, né, de perder a guarda do guri e, tipo, antes o guri tá sofrendo com o pai e no meio da comunidade ali, do que ele tá sofrendo nas mãos do governo. Acho que são 3 anos depois, eu acho que é com 11 anos, o guri começa a receber algumas cartas da mãe, que não são assinadas, são só alguns desenhos, e ele vai atrás para poder investigar e descobrir o que aconteceu com a mãe, onde que ela tá, retomar o contato e etc. O GF fez um vídeo agora que ele falou desse livro, ele não gostou muito, mas é aquela coisa. Eu e o GF a gente costuma discordar bastante, então eu não vou considerar muito. Assim, ainda vou ler de coração aberto, como se eu não tivesse ouvido falar nada, e vamos que vamos. A próxima autora é uma farofinha, é outra autora estadunidense que escreve romance. Ela já escreveu romances jovem adultos e aí agora ela migrou pro
adulto mesmo, e a carreira dela assim estourou de novo lá fora por causa desses livros adultos. Ela veio fazer sucesso aqui no Brasil por causa desses romances mais adultos. E eu tô falando da Emily Henry. Eu tô assim porque... Como eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo, porque eu tô com muita sinusite ultimamente, e depois eu tive que fazer pesquisa pra um projeto de extensão, e aí depois eu fiquei com fadiga por causa da fibromialgia, enfim, porque eu tô toda cagada. Eu já comecei a ler, e eu já tô terminando Loucos por Livros. Mas eu não vou falar o que eu tô achando do livro, tá? Eu vou guardar. Mesmo eu estando gravando esse vídeo, agora já é junho, a gente tá no comecinho de junho, e eu tô em 85%, mas eu tô pensando em considerar ele pro vídeo de maio, porque maio eu só li 4 livros. Não me julguem. Eu só li 4 livros e eu li a maior parte dele em maio, tudo. Eu fiquei, acho que eu vou pôr ele no vídeo de maio. Enfim. Essa autora, a Emily Henry, ficou muito famosa com esses romances adultos que se passam em ambientes de férias. Então, ela é uma ótima leitura para você fazer, na verdade, no começo do ano, porque ela é boa para você ler durante o verão. Ela pegou, assim, como uma identidade literária para ela, escreveu algumas coisas com alguns clichês. Esses livros sempre se passam nas férias, em locais quentes, e os protagonistas, eles trabalham ali na indústria literária. Isso nessa era de livros adultos dela, tá? Na era infanto-juvenil, ela tem algumas coisas com fantasia, ela tem algumas outros tipos de história. Então, eu cheguei a comprar os primeiros livros dela, dessa era. Eu tava planejando começar por eles, pra falar pra vocês. Leitura de verão, eu já comprei, já tá aqui, tá, gente? E de férias com você. Em leitura de verão, a gente vai ter um Enemies to Lovers, então um Inimigos para Amantes, em que os dois são escritores e eles vão pra praia, vão ficar sendo vizinhos ali de casa da praia, e por causa de um negócio de bloqueio ali de escrita, eles vão trocar numa aposta, cada um vai escrever o gênero do outro. Em De Férias com Você, eu não sei qual que é a profissão ali deles, mas é relacionada a livros. É um Friends to Lovers, então é um Amigos para Amantes. Eles já viajavam juntos para ficar nessa casa de férias ali, e aí depois aconteceu alguma coisa que eles pararam de ir para lá. E agora, como essa casa vai ser vendida, eles decidem, não, vamos voltar lá para passar nossas últimas férias juntos por lá e tal, e aí eles vão ficar juntinhos. E aí aqui, em Loucos por Livros, não é exatamente um Enemies to Lovers, porque ela é uma agente literária e ela vai apresentar para ele um livro original de uma autora que ela está representando, e ele é um editor. Só que ele recusa o livro e aí ela fica ali com um certo rancinho dele, mas isso daí fica só ali no comecinho da história mesmo, é só para dar o plot inicial. O clichê dessa história mesmo, ela não segue exatamente clichê, porque seria um Grumpy e Sunshine, que é o rabugento e o raio de sol. E aí aqui, a autora acaba usando um Grumpy, ou seja, os dois são rabugentos. Acontece que tá os dois nessa cidadezinha, no meio do nada, que a menina, ela acaba indo pra lá porque a irmã dela quer, a irmã dela é fã de um livro que se passa naquela cidade, que inclusive é o dessa mesma autora que ela apresenta no começo do livro aqui. E o cara já tava lá por motivos, mas eles vão se encontrar nessa cidadezinha e eles vão ficar lá sendo os dois mal-humorados que não gostam de cidade pequena e que queria estar em Nova York. E aí, assim, essa lista era para ter mais autores nacionais. Eu juro que a versão original dela tinha vários autores nacionais. Só que o que aconteceu? Eu demorei para gravar o vídeo, eu demorei para terminar a pesquisa para a lista. E aí, conforme eu demorava para gravar o vídeo, eu já ia lendo alguns autores que já estavam nessa lista. E aí eu tinha que inserir novos autores na lista e fazer a pesquisa tudo de novo. Então, alguns autores, tipo a Andrea Del Fuego, que é uma brasileira, eu já li. A minha pilha de livros nacionais que eu queria ler esse ano, eu já li quase toda. Porque também, para esse vídeo, a ideia é ser autores que eu ainda não li, que seja um primeiro contato. Então, até tem outros livros nacionais que eu tenho aqui, que eu quero ler e tal, mas eu já li algum livro do autor. O que eu quero ler é o Itamar Vieira Júnior, é o Torturado. Eu tenho aqui também Doramar ou a Odisseia, dele, que é um livro de contos.
E aqui cabe a mesma coisa que eu falei do livro de contos aqui da Octavia Butler. Eu tenho dificuldade com contos, então eu vou esperar um pouquinho para ler esse aqui, tá? O gênero literário é mesmo romance, assim, de uma forma geral, e contos. O Itamar, ele é baiano, ele morou um tempo em Pernambuco, depois voltou pra Bahia. Ele é geógrafo, formado na UFBA, e eu não sei qual que é o mestrado dele, que eu fui pesquisar e não achei, mas ele é doutor em estudos étnicos e africanos pela UFBA também. E ele tem estudos sobre a formação de comunidades quilombolas no interior do Nordeste. Ele é servidor público, então ele trabalha no INCRA. E aí, para quem não sabe, o INCRA é a entidade governamental que trabalha com a demarcação territorial. Ele é o órgão que vai ser responsável por uma reforma agrária. Ele é o órgão que vai regulamentar quando você tem um assentamento ou quando você tem um território ali quilombola. Esses territórios, eles muitas vezes surgem de maneira espontânea, e aí por eles se localizarem majoritariamente numa área rural, eles precisam passar por essa regulamentação para eles conseguirem começar a receber o tipo de infraestrutura urbana que é necessária. Então, para dar um jeito de levar energia, de levar água, de levar esgoto, de passar ruas, para fazer essa redistribuição de terras. Então, o Itamar, ele vai entender muito sobre isso. O Torturado saiu primeiro em Portugal, porque é um livro que ele foi publicado através do Prêmio Leia, e depois foi publicado aqui no Brasil. E eu separei uma fala. Acabou meu espaço de armazenamento e a bateria da minha luz. Mas para encerrar, o Itamar Vieira Júnior foi publicado primeiro em Portugal, onde ele foi eleito vencedor do prêmio por unanimidade. Ele foi muito, muito elogiado. E então eu vou ler para vocês aqui um trechinho de um dos críticos que falou sobre ele. No Prêmio Leia, um dos jurados elogiou pela solidez da construção, o equilíbrio da narrativa e a forma como aborda o universo rural do Brasil, colocando ênfase nas figuras femininas, na sua liberdade e na violência exercida sobre o corpo num contexto dominado pela sociedade patriarcal, sendo um romance que parte de uma realidade concreta em que situações de opressão, quer social, quer do homem em relação à mulher, a narrativa encontra um plano alegórico, sem entrar num estilo barroco, que ganha contornos universais. Destaca-se a qualidade literária de uma escrita em que se reconhece plenamente o escritor. Eu fiquei primeiro sabendo sobre esse autor através do Paulo Hatz, e aí parece que depois que o Paulo leu e que eu vi o vídeo dele, eu comecei a ouvir falar sobre o Itamar em absolutamente qualquer lugar também. E também não é à toa, porque é um autor contemporâneo que já é considerado um clássico brasileiro, inclusive ele já está caindo em vestibulares, em Enem, em vários tipos de prova. Então, assim, é essencial que qualquer brasileiro leia. Quando eu pedi recomendações para vocês aqui no canal também, esse foi um dos livros que me mandaram ler, então desse ano eu não passo. Essa edição aqui é de 2021, então já faz 2 anos que eu tô enrolando para ler. A publicação desse livro, os direitos são de 2018 e até 2021 essa daqui foi a 13ª reimpressão, e eu sei que depois disso já foi reimpresso várias e várias vezes. Bem, esses foram os 10 autores que eu separei para esse vídeo, que eu quero ler pela primeira vez esse ano, ter esse primeiro contato. Outros autores que eu pensei em colocar aqui foram Isaac Asimov, mas eu li antes de filmar o vídeo. Hilda Hilst também a mesma coisa, eu já tive meu primeiro contato esse ano. André Del Fuego também, eu li A Pediatra esse ano. Mas se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para notificações. E é isso daí, não esqueçam do linkzinho da Amazon para compras, que fica na descrição do vídeo, etc. E até a próxima. Tchau, tchau.